Olá, seja muito bem-vinda. E hoje eu vou falar só um pouquinho, resumidamente, do processo espiritual que vai da fecundação do feto até os 7 anos de idade. Que todos nós temos um espírito, ninguém tem dúvida. Mas a grande dúvida, pelo menos das minhas clientes, das minhas alunas, das pessoas que passam por aqui, é sempre como desenvolver a espiritualidade. E parece sempre que a espiritualidade é algo que está do lado de fora de nós, do nosso corpo e da nossa mente, quando na verdade não é. E é por isso que muita gente não atinge a sua total espiritualidade ou tem muita dificuldade com isso. E para facilitar esse processo, periodicamente eu vou colocar aqui vídeos sobre a espiritualidade, como reconhecê-la, como vivenciá-la e como desenvolvê-la. Então já salva este vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma orientação e se tornar uma pessoa muito espiritualizada, isto é, com uma evolução constante, com mais alegria e mais prosperidade na sua vida. No instante exato da fecundação, o nosso espírito já se faz presente, porém não totalmente formado, mas ele ainda é um fluido. E este fluido vai aumentando durante o processo da gravidez, depois ele vai aumentando após o nascimento e assim ele vai sendo totalmente formado até aproximadamente os 7 anos de idade. O ser humano espiritual e com espiritualidade, ele é basicamente formado por corpo físico, mente, que entra nisso, inteligência, emoção, sentimento e o seu espírito. É a junção dessas três partes, corpo, mente e espírito, que vai fazer com que uma pessoa seja espiritualizada ou não. Falamos muito de espiritualidade como uma característica positiva, porém ela não é somente positiva, ela pode ser negativa também. Afinal de contas, muita gente desenvolve a sua espiritualidade para o lado negativo, o lado sombrio, o lado tenebroso da vida. Porém, não é o seu caso, não é o meu, e se você chegou até aqui, é porque você quer realmente ter uma espiritualidade positiva e muito positiva, tenho certeza. Então, para isso, periodicamente, eu vou colocar aqui ensinamentos que vão auxiliar você a ser uma pessoa cada vez melhor. Como eu disse anteriormente, no momento da fecundação, você já recebe, todo mundo recebe, os primeiros fluidos daquilo que irá se tornar o seu espírito completo. E é por isso que a gravidez é um momento muito importante e onde a mulher deve ser muito bem acolhida, amparada, tratada, amada e se cuidar, se amar e se tratar muito bem também, porque o espírito da mãe estará transmitindo os fluidos para os fluidos do espírito deste filho que está sendo gerado. Todas as experiências que o feto recebe, que o bebê recebe, serão fundamentais na formação do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Vocês já devem ter ouvido frases assim: aquela criança tem um espírito perturbado, né? Mas não é que o espírito veio perturbado, ele foi sendo perturbado durante a sua formação. Por isso que é muito importante que nós entendamos que o espírito é parte indissolúvel da nossa formação
do nosso corpo e da nossa mente. É um ser só. Durante toda a gravidez, esse fluido espiritual, ele vai sendo então formado e vai adquirindo força junto ao corpo físico, ao desenvolvimento. Então, vai surgindo o coração, vai surgindo a mente, os órgãos, o pé, a mão, o corpo todo, até que ele fique pronto para o nascimento. Enquanto este corpo físico se desenvolve dentro do ventre materno, o fluido espiritual também é desenvolvido e acoplado, né? Quer dizer, não solta, não sai dali. No momento do nascimento, existe o que nós chamamos de sopro espiritual, que é o momento que a criança emite um som, que normalmente hoje nós conhecemos como choro. Quando a criança emite este sopro do interno para o externo, é o momento do nascimento e do acoplamento externo do espírito que até então estava do lado de dentro do ventre materno. Esse momento, para esta criança, tem que ser de muito amor, de muito afeto, de muito acolhimento, de bons cuidados. Então, daí a importância também de a mãe ou de quem está acompanhando essa mãe durante o parto garantir que essa criança seja muito bem retirada de dentro da mãe, ou pelo parto normal, ou pela cesárea, que o médico, o enfermeiro que a receba com muito cuidado, com muito afeto, para que esse espírito não sofra um abalo, tá? É onde a criança às vezes apresenta susto, medo, aí ela chora incessantemente, porque houve um abalo na sua harmonia. Então, é o que nós falamos, entra nisso, inclusive, a questão da violência obstétrica, que tem a ver também com o recebimento desta criança fora do corpo da mãe. Tudo o que o corpo sente desta criança, o espírito também sente. Então, é daí essa grande importância desse cuidado total e de que essa criança viva num ambiente de harmonia. Enquanto o corpo da criança se desenvolve, em pouco tempo também se desenvolverão os elementos da mente, do cérebro. Ela começará a se mexer, a ter coordenação motora, a desenvolver a fala, as feições faciais e corporais, e as reações corporais, e ela terá os seus sentimentos e emoções desenvolvidos junto ao desenvolvimento do espírito. Quanto mais uma criança é bem tratada, mais o seu espírito fica bem tratado e consegue cuidar melhor do corpo físico dessa criança. É realmente um processo simbiótico. Corpo bem cuidado, espírito bem cuidado. Espírito bem cuidado, cuida bem do corpo físico. Então, nós precisamos entender bem que, quando falamos de espiritualidade, estamos falando de um ser. E temos que ter, então, um ser integral, um ser que viva em harmonia consigo mesmo. É sabido que todas as doenças, distúrbios e transtornos, eles são iniciados no espírito primeiro. Então, o espírito começa a sentir vibrações inadequadas àquele corpo, e se isso não for rapidamente corrigido, ele vai se manifestar no corpo. Então, a criança começa a adoecer, a criança começa a ficar birrenta, emburrada, chorona, irritadiça. E tudo isso por quê? Porque o espírito foi recebendo mensagens, situações e atitudes inadequadas àquele
corpo conjunto. Eu falo de corpo conjunto corpo físico, mente, inteligência e espírito. Durante o processo de crescimento e desenvolvimento do corpo físico e da mente da criança, o fluido espiritual também vai se desenvolvendo. Então, a criança começa a andar. Isto significa o quê? Que ela teve um desenvolvimento mental e uma coordenação motora que permitiu, então, que ela desse os primeiros passos até que ela ande naturalmente. Nesse momento, o fluido espiritual também está em seu desenvolvimento e permitindo que este caminhar, este andar da criança seja cada vez mais seguro e cada vez mais protegido de acordo com o ambiente que ela vive. À medida que essa criança vai crescendo, a cada novo ano dela, mais um órgão é formado, mais uma parte do corpo é definida e o fluido espiritual também vai se desenvolvendo. Por volta dos 7 anos, quando é finalmente formada em sua integralidade a medula espinhal, é que o espírito também se forma por inteiro. E é este inteiro, então, do corpo físico formado, da inteligência, capacidade intelectual e espírito estarão formados aos 7 anos. A partir disso, a criança vivenciará o seu desenvolvimento na vida. E aí entra a questão novamente conjunta de corpo, mente e espírito. Tudo como um ser só, um corpo só. A gente não desassocia, a gente não diz para a criança buscar a vida dela fora do corpo dela. Isto é, a gente não ensina uma criança a andar dizendo: olha, reze para o Papai do Céu para que ele te ensine a andar e para que ele mantenha os seus passos firmes. Bebê, peça para o Papai do Céu ensinar você a mastigar. Peça para o Papai do Céu ensinar você a ler, ou qualquer outra atitude que a criança terá na vida dela. Da mesma maneira, nós não ensinamos a criança a buscar a sua própria identidade espiritual fora dela mesma. Já a identidade religiosa, sim. Então a criança aprende que existe um ser superior e aí cada família, dentro da sua religião, dentro da sua crença, ensina a criança que existe um ser interdimensional, né, que pode ser Deus, Jesus, Nossa Senhora, Buda, Krishna, Maomé, fadas, duendes, gnomos, elementais de modo geral, seres extraterrestres, todos eles estão fora deste corpo, que é diferente de desenvolver a espiritualidade própria. Ainda que muitas pessoas desenvolvam a sua espiritualidade através de divindades, a primeira divindade que deve ser cultuada em nós é a nossa própria. Então precisamos entender que a nossa mente vai reger o nosso espírito e este vai reger o nosso corpo. Portanto, é muito importante ensinar para as nossas crianças, desde muito pequenininhas, a se entenderem, a perceberem o que sentem, como sentem, o que faz bem para elas, o que não faz, para que elas possam, então, desenvolver-se cada vez mais e melhor, realmente como um ser integral, como um ser biopsicossocial, e ter essa espiritualidade, já que espiritualidade é um conjunto de valores e este conjunto de valores geram um conjunto de ações na vida das pessoas. Portanto, ser um ser com espiritualidade desenvolvida
está diretamente ligado a pessoas com bons valores, boa educação, ética, generosidade, bondade e por aí vai aquela lista gigantesca de características positivas que o ser humano pode ter e adquirir durante a vida. Isto sim é espiritualidade. Então eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Lembrem-se de se inscreverem no canal para assistir aos próximos vídeos falando sobre espiritualidade, desenvolvimento dessa espiritualidade, tanto interna, a sua espiritualidade pessoal, quanto para quem quer a espiritualidade interdimensional. E se você gostou, lembra de dar sua curtida e conta também aqui para mim nos comentários como é que você desenvolve e vivencia a sua espiritualidade. E fique aqui comigo e até o próximo vídeo.